Falar sobre o meia atacante argentino na mira de três grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júnior e entrou na mira dos três clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentino Júnior gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lescano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentino Júnior dá preferência para a transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentino Júnior vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? E eu acho que esse, Emerson Rocha, é o principal ponto. É uma posição ousada de um profissional que a gente espera que não seja apenas pelo nome, que tenha tido uma análise, né? Porque trabalhou no Pô, trabalhou no Lille, você no futebol, qualquer um, e nós sabemos disso, você pega referências. Você não contrata por contratar apenas porque ouviu falar ou por conta de uma declaração. Eu tenho certeza que no caso do Admar, o Jean acabou de falar, foi campeão com o Léo Jardim no Lille, trabalhou com o Paulinho, enfim, de repente, conversar com os caras, e aí, é bom, gostou, sabe, ouvir o mercado em Portugal, como é que é, e na França, você que tem contatos, eu acho fundamental. Então, a minha expectativa é que não tenha sido um tiro no escuro, eu acho que não foi. Foi de muita análise, né, porque me pareceu um nome tirado ali de dentro da cartola como um coelho, mas que foi meio assim, no atropelo foi, porque você tentou o Mário Branco, que é claro que houve, e você parece que vai para uma segunda opção, não diria que de um mesmo tamanho, mas de um currículo muito bom, não há dúvida alguma. Mas o Vasco está preparado para um profissional desse? Qual é a expectativa de ter um cara desse do comando do Vasco? Boa noite, Emerson. Boa noite, Flávio. Boa noite, Cerdeira. Boa noite, Jean Faísca. Só pedir desculpas ao pessoal. Hoje estou fazendo aqui a live com o celular, mas enfim, estou tentando aqui fazer o máximo possível aqui para trazer aqui minhas opiniões sobre esse profissional. Flávio, eu vou para uma outra vertente em relação à questão do executivo de futebol. Por quê? Normalmente, o torcedor do Vasco, e aí eu digo torcedor, quase 99%, acredita no seguinte: a chegada de um executivo ela vai muito à questão da análise só pela questão de contratação de jogadores. Eu acho que isso é muito importante também. Acho que você e o Jean já falaram muito sobre isso. O Jean falou muito bem de pensar fora da caixinha. Mas a minha expectativa em relação a esse nome, independente se eu conheço ou não conheço, eu não conheço, já deixo isso claro, é que ele chegue aqui com uma certa mão de ferro, que ele possa fazer o trabalho dele com independência e, ao mesmo tempo, com lisura e botar a mão dele no trabalho. Não ser mais um para chegar aqui e apenas assinar contratos, como era o Marcelo Santana. Ele mesmo deixou claro isso. Ele não escolheu jogadores, ele não fez nada, ele só ia assinar contrato. Eu não quero um executivo para isso. Se for assim, não precisava de ninguém. Já que contratou uma pessoa para ser o responsável pelo futebol, que dê autonomia para ele que possa fazer o trabalho, não só de contratar, mas enxugar o elenco, ver, por exemplo, a situação de transição da base para o profissional, ver quem está bem hoje, quem não está, quem está apenas no come e dorme no Vasco, de você poder dispensar jogadores. E esses contatos internacionais, claro, também surgem na possibilidade do Vasco despachar alguns jogadores que não estão bem no elenco do Vasco. Nem precisa citar os nomes aqui, porque o torcedor já sabe. Então, para mim, a expectativa é que ele chegue aqui com um comando e com autonomia para fazer o trabalho dele, independente em relação à questão de contratação de jogadores. Eu acho que o Vasco precisa de um comando e de um planejamento esportivo. Tomara que esse profissional chegue com uma linha de conduta, já que eu já bati nessa tecla.
A SAF do Vasco é uma empresa que hoje gere o futebol. Tem muita gente hoje que foi eleito no associativo gerindo a SAF. Não é esse o objetivo. O objetivo é você ter uma empresa e você ter executivos para poder lidar com as pastas. Ter o CEO, que é o Carlos Amodeu, ter um executivo de futebol, que é esse rapaz que está chegando agora, e ter outros profissionais de alto padrão para você manter essa empresa de alto nível. Pelo menos eu penso assim. Ainda bem que o Vasco, como disse o Jean, pensou fora da casinha, mas tomara que dê independência e autonomia para o trabalho dele, Flávio. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque ele tem 41 anos de idade, é um cara jovem, mas não é bobo. E a gente conhece bastante o perfil europeu. Cerdeira, que é um apto FIFA, um apto internacional, conviveu com muita gente de fora. Se tem uma coisa que o estrangeiro... Porque eu tenho certeza de uma coisa que, por exemplo, hoje acontece na seleção brasileira com o Carlo Ancelotti. Aquelas mimizadas, aqueles nhenhenhens, aquelas coisinhas de jogador com o Ancelotti, não vai... Ele não é bobo. Ele conhece, ele convive com muito brasileiro, treinador, mas ele é italiano. É uma cabeça europeia, é um negócio completamente diferente. Absolutamente diferente. Mas... não sei se isso nós brasileiros estamos preparados. Porque você vê um diretor executivo como o Boto, que foi para o Flamengo, que é um português também muito bem reconhecido, e que está lá e faz o seu trabalho, mas você não vê ninguém, porque o Flamengo mudou da água para o vinho. O Flamengo tinha um diretor executivo que era o... Como é que é o nome do? Marcos Braz, que era... um diretor executivo fake, porque ele era um diretor Na verdade, associativo. era vice de futebol, né, Flávio? O Marcos Braz era vice de futebol, era amador. Exatamente, era um associativo praticamente. E, de repente, você traz o Boto, que tem uma outra postura. Mas aí você vai, por exemplo, e vê o Boto fecha o Jorginho na Premier League. É uma visão, assim, um pouco diferente. Um cara que tem uma visão mais ampla. Mas não vamos comparar, porque, infelizmente, hoje não dá para a gente fazer comparação com esses clubes. Cerdeira, o estrangeiro que vem para cá, por um lado, é bom porque dá as cartas e que se ele der as cartas, a gente sobe muito de nível, ou é um risco diante de um clube que tem tanta gente que manda, que fala, que grita, que diz, que acontece. Quem falou isso foi o Marcelo Santana, não fomos nós. E que, de repente, pode trazer aí uma rota de colisão. Qual é a sua expectativa em relação ao que pode trazer o Admar nessa vinda dele ao futebol brasileiro? Boa noite, Cerdeira. Boa noite, Flávio, Emerson, Jean e ao torcedor que está sempre aí ligado na gente. Olha, Flávio, o Carlos Amodeu, eu lembro na entrevista que ele deu, e eu até fiquei muito preocupado, porque ele falou que não ia aproveitar essa janela do dia 2 ao dia 10, e não teria pressa para o Vasco fazer contratações, porque ele estava voltado, né, ele estava focado na contratação de um executivo, né, nessa primeira janela, nesse período, né, vamos chamar assim. E ele realmente cumpriu o que ele falou. Né, tanto que ele, falando com você, né, você mesmo falou que ele, olha, eu tenho que resolver esse assunto hoje. Acho que é até para cumprir o que ele falou, e da janela do dia 2 ao dia 10, apesar do executivo não ter nada a ver com janela, mas ele falou que esse período ele estava focado na contratação de um executivo. E ele conseguiu contratar esse executivo. Agora, como a gente não conhece, quando você não conhece, você tem que buscar o currículo, né? Ver onde a pessoa, né, a quem você vai contratar, onde ela trabalhou, né? Quais são as referências. E as referências são as melhores possíveis, né? O Futebol Clube do Porto, Boa Vista, o Lille, Mônaco. Então, são, assim, 2 mercados interessantes. E se é uma pessoa que já trabalhou nesses mercados, né, na Europa de uma forma geral, eu acho que é uma aposta bem interessante do Vasco.